Você consegue entender a importância de conhecer por completo a curva de lactação? Consegue imaginar quanto que tu consegue aumentar a produção por entender onde as vacas estão dentro da curva de lactação? Eu trago para vocês aqui esse vídeo para nós tentar discutir um pouquinho a respeito da curva de lactação, o entendimento da curva de lactação e o entendimento da importância de você conhecer aonde os seus animais, a distribuição do seu rebanho dentro dessa curva de lactação. Meu nome é Sandro Machado, da Vet Quality. Nós vamos falar de vaca e hoje entender um pouquinho a curva de lactação. Quando a gente fala em curva de lactação, a primeira coisa que a gente deve considerar importante são as linhas. São as chamadas 4 linhas da curva de lactação. Quais são essas linhas? Eu vou marcando para vocês aqui, mas primeiro a gente precisa entender a chamada linha da ingestão de matéria seca. Como é que ela se desenvolve? Qual o efeito dela e como que nós podemos ter o cuidado em cima dela? A segunda linha é a chamada linha de produção de leite, que sempre vai se desenvolver da mesma forma, sempre vai ter a mesma sequência de desenvolvimento. A linha de peso corporal, que é a linha que a gente deve considerar sempre avaliando o score de condição corporal do nosso rebanho, e a linha de crescimento fetal, que talvez seja das 4 linhas a que a gente menos acaba considerando, mas que tem uma certa importância, principalmente lá na fase final de lactação. Então, quando a gente fala em linhas, quando a gente fala em distribuição da curva de lactação, primeiro ponto que a gente deve levar em conta, a linha de ingestão de matéria seca, ela sempre vai se desenvolver dessa forma. Ou seja, a vaca durante a lactação, ela vai ter diferentes formas de consumo de matéria seca. Primeiro ponto, vamos entender de forma mais objetiva que uma vaca, no normal, considerando períodos normais, considerando uma vaca normal em lactação, ela consome aproximadamente 3% do seu peso em matéria seca por dia. Esse é o consumo normal. Entretanto, durante a curva de lactação, vai ocorrer uma variação. Por exemplo, nessa fase inicial, que a gente vai chamar de pico de lactação, que é logo depois do parto, até aproximadamente entre 60, 70, até mais ou menos 120, 150 dias, claro que isso vai ser variável para cada animal, tá? Essa vaca não consegue consumir esses 3%. O consumo dela vai ser menor. E como a produção de leite dessa vaca vai estar acima, porque ela está entrando em pico de lactação, vai começar a aparecer essa área em vermelho. Essa área que já está marcada em vermelho aqui, que nós vamos considerar um período de balanço energético negativo. E esse período tem uma importância muito grande em toda a curva de lactação depois. Porque qualquer alteração que acontecer no período de pico de lactação ou de balanço energético negativo vai interferir na capacidade produtiva do animal. Por isso é extremamente importante nós tentarmos reduzir esse espaço aqui, o espaço do balanço energético negativo. É quase impossível, principalmente em vacas de alta produção, é quase impossível nós zerarmos esse balanço energético negativo, mas nós temos como reduzirmos. E aí nós vamos ter interferência, taxa de consumo, disponibilidade dos alimentos, nutrientes totais digestivos, o conhecido NTT, temperatura, estresse térmico. As vacas, imagina, vacas de alta produção, as vacas de alta produção
né, 40, 50 litros de leite, que vão parir num período de alta temperatura, né, 30, acima de 25 graus Celsius para uma vaca de alta produção já é uma temperatura muito alta. O que vai acabar acontecendo? Essa vaca vai baixar o consumo de matéria seca e isso vai aumentar o efeito do balanço energético negativo. Então, por isso que é extremamente importante que a gente entenda a curva de lactação, a distribuição da curva de lactação. É fundamental que as pessoas entendam que a produção de leite sempre vai se distribuir dessa forma, ou seja, ela vai começar, vai manter um topo, vai manter um pico, vai manter um patamar, mas depois ela vai cair. E não tem como ser diferente. Então, se eu entendo a curva de produção de leite, eu entendo a curva de ingestão de matéria seca, e eu sei como as minhas vacas estão distribuídas dentro dessa curva de lactação, fica mais fácil de eu tomar decisões a respeito de como eu vou alimentar os meus animais. E para isso, pessoal, não existe dado mais importante que os dias em lactação. Dias em lactação são fundamentais eu entender, eu conhecer, porque assim eu vou distribuir os meus animais dentro da curva de lactação e eu consigo entender quais os riscos que eu estou correndo com cada um desses animais, quais são os cuidados que eu preciso ter e qual a interferência desse efeito, desse sabotador dentro do meu sistema econômico da atividade leiteira. Espero que vocês tenham gostado, nós vamos fazer mais vídeos a respeito disso. Meu nome é Sandro Machado, da Vet Quality, vamos falar de vaca.